Na RW Brasil. Batendo forte com Mário Medalha. Estamos chegando para o nosso Batendo Forte de hoje. Vamos trazer o Mário Medalha aqui para o nosso vídeo. Já está aqui chegando do meu lado. E aí, seu Mário, tudo bem? Tudo bem, né, Marcelo? Hoje um dia mais calmo, né? Parece que a paz está reinando. Para mim foi realmente um dia mais calmo hoje, porque ontem, eu vou te contar uma coisa, velho. Nossa Senhora. Ontem foi. E ontem, tu sabes que ontem dormi muito carregado, como dizia a avó, né, da gente. Ontem eram 9 da noite, mais ou menos, estava começando a me recolher. E naquele negócio, né, das crianças lá, indo para aquele lugar lá, de caminhão, em cima do caminhão, ocupação lá e tal, e daqui a pouco começou a chover, cara. Porra, aí fiquei imaginando a dificuldade daquele pessoal lá, né, rapaz? Puxa vida, eu vou te contar. Mas teve que montar o acampamento ainda, né? Não, chegar lá ainda trabalhar, né, de madrugada, num lugar que não conhece, não sabe como é que é. Hoje um amigo veio aqui no estúdio. Ele mora em Palhoça, ele estava me contando lá como é que é o local lá. É um negócio descampado, rapaz, no meio do mato lá. Brabo o negócio. Mas enfim. E aí, seu Mário, como é que estão as coisas, hein? Tu estás acompanhando o negócio do Figueirense aí? Eu estou completamente por fora. Acompanhando. Marcelo, eu estou ouvindo assim várias opiniões, né? De colegas, inclusive da mídia, estão dizendo que o Figueirense não tem nada a ver, que não é réu no processo. Sim. O Figueirense, ele não tem nada a ver nesse processo, não é? E nesse despacho da juíza, da liminar, que ela simplesmente pede a inclusão do Icasa, não fala, aliás, a inclusão do Icasa não fala na exclusão do Figueirense, no rebaixamento do Figueirense para a Série B. Claro, porque ela está tratando exclusivamente do problema do Icasa. O resto é com a CBF. A CBF é que vai decidir, se for o caso, né? É um negócio que não tem nada a ver com o Figueirense, mas vai sobrar para o Figueirense, né? Sim, evidente. O fato de hoje, nesse processo aí, o que rendeu a liminar, claro que o Figueirense não tem nada a ver. Mas, futuramente, dependendo do que acontecer. Mas eu vou te dizer uma coisa, Marcelo, eu não acredito que isso vá render assim, um problema grande para o Figueirense. Eu não acredito, porque o embasamento do Icasa, em um artigo que diria que o prazo começaria a contar a partir do momento em que o Icasa entrasse enfim, se movimentasse juridicamente, a tal do artigo 165A, enquanto o artigo 165 diz que enfim, daria razão ao Figueirense que o processo é extemporâneo, porque a própria procuradora do STJD já teria mandado arquivar, etc. Mas isso, então assim, Marcelo, vai ser uma guerra jurídica que não vai impedir o início do Campeonato Brasileiro no sábado, e só cria todo esse clima, né, de insegurança, evidentemente. Claro que o Figueirense não deve estar tranquilo, deve estar. E ele tem um bom advogado, né? O Figueirense constituiu um bom advogado, um advogado do Paraná, o Moro, que fez aquela intervenção no caso do Everton Santos, que pôde jogar a final, tirou ele de um artigo para o outro, e os 4 jogos que ele tinha sido punido, já tinha cumprido um, e aí ele foi desqualificado de artigo, então ele acabou jogando, porque pegou punição de um jogo já cumprido, enfim. Então ele está com um bom advogado, o cara, eu vi uma entrevista dele ontem, né, no final da tarde para Guarujá, e ele é um cara, tem bastante, pelo jeito, tem bastante conhecimento, e está muito seguro do que está fazendo. Então eu acho que o Figueirense pode ficar, não vou dizer pode ficar tranquilo, né? Tem que ficar sempre de olho aberto, porque nessa cartolagem a gente nunca sabe o que vai sair, né?
por falar nisso, tem eleição na CBF com candidato único, né? E é claro que que novidade. Que novidade, né? Não, tu sabe que o Francisco Noveleto, que é o presidente da Federação Gaúcha, tentou armar uma candidatura, mas é claro que isso aí é jogo de carta marcada, Marcelo. Então, isso é uma das tantas vergonhas que entristece a gente que trabalha com esporte nesse país, né, Marcelo? Quer dizer, vai entrar o Marco Paulo Del Nero, que é presidente da Federação Paulista, que é da turma do Marinho, do Ricardo Teixeira. É a mesma panela, né? A mesma panela. E com isso a gente não vai modificar nunca esse quadro, né? Porque é um jogo de carta. Enquanto não mudar o processo eleitoral, enquanto não surgir alguém com capacidade suficiente, com cacife suficiente para enfrentar essa turma, vai ser muito difícil, né, Marcelo? Nós vamos viver esse quadro aí, não sei ainda. E um dos vice-presidentes, sabe quem será, né? Evidente. O nosso ínclito Delfim Peixoto, né? Vai ser vice-presidente para a região sul. O intocável, irremovível e infalível. Intocável não é bem o caso, porque ele já andou levando uns bufetes lá em Itajaí. Então não é tão intocável assim. É verdade. Está ao alcance da mão de um imbecil do torcedor. Tá certo. Aí não, né? Tá bom. Então ele não é intocável. Agora, irremovível, sim. Irremovível e está correto na tua classificação. Tá certo. Mas eu achei muito gozado até na festa aquela que teve segunda-feira na Assembleia, dos melhores do campeonato. O Delfim teve a coragem de dizer que o campeonato terminou de uma forma tranquila, sem problema. Pô, ele próprio estava mostrando na cara que não foi nada tranquilo o final do campeonato. Estava marcado por um ato de violência que aconteceu no sábado em Itajaí. Domingo teve problema também no jogo, na decisão, no jogo de Figueirense. Não tem nada tranquilo. Esse ano, aliás, foi difícil o negócio. Reconhecido, inclusive, em termos de... Sabe que eu me lembrei agora desse caso aí, me lembrei do Hofmeister, há muitos anos atrás, lá na Federação Gaúcha, né? E o seu Oswaldo Rola, o Foguinho, né? Ele, no sala de redação, uma vez disse assim, o Hofmeister tinha levado também uns catiripapo aí, né? Aí, claro, todo mundo saiu em defesa da não violência e tal, né? Isso é uma violência. Aí o seu Rola, né, daquele jeito dele, ele disse assim, realmente foi uma indecência, uma cena violenta, errada, mas levando-se em conta a vida do senhor Hofmeister, não foi de todo ruim. O seu Rolo era maravilhoso, né? Era uma figura maravilhosa, não deixava passar, né, Marcelo? E dizia as coisas que tinha que dizer. Às vezes deixava o pessoal meio espantado até, porque ele era muito sincero, muito espontâneo. Pô, eu sabes que eu presenciei uma vez, em estúdios. Eu era guri, começando a vida. Eu estava dentro do estúdio quando o seu Rola, numa discussão com o Rui Carlos Osterman, ele discutiu com o seu Rola, quebrou o pau, e aí ele se saiu assim, o seu Rola. O senhor Rui, o senhor está dizendo essas coisas por causa das suas cores clubísticas. O senhor é um colorado. O Rui ficou, rapaz, pediu um comercial, não queria mais tocar o programa. Olha, foi um negócio, as cores clubísticas. Esses personagens, Marcelo, de lá ou de cá, ou de qualquer lugar, fazem muita falta no futebol hoje. O Nelson Rodrigues, você imagina hoje o Nelson Rodrigues ainda vivo e ainda falando sobre futebol, ele tinha coisas maravilhosas, né? O João Saldanha era outra. O João Saldanha era outro, né? Sensacional. Então, isso faz falta, que nós estamos muito carentes de pessoas que vão para o microfone ou para uma
para frente de uma câmera de TV, que não fique fazendo esse joguinho, né, Marcelo, que se faz hoje, essa coisa cheia de cuidados, cheia de dedos. E outro negócio, eram frases de muita criatividade, né? Além de ter muita verdade, eram criativas, engraçadas, né? Mas hoje essa coisa que virou um grande negócio, chamado futebol, e aí há uma série de interesses envolvidos, né? Tanto de parte da mídia, como de parte dos dirigentes da cartolagem, então coloca tudo num patamar muito, eu acho assim, muito sem graça, que a gente já sabe o que vai ouvir, previsíveis, a gente já né? sabe o que vai... outra, diante disso aí, Marcelo, me chama a atenção também, e se tu te detiveres a olhar um pouquinho com mais cuidado e ouvir também um pouco mais cuidado numa transmissão, seja qual for o jogo. Agora no Campeonato Brasileiro isso aí a gente vai ver em abundância. O Ituano, por exemplo, foi campeão paulista, 90% dos jogadores subiram para aquele palco que monta para receber o troféu, para receber a premiação, enfim. 90% dos jogadores estavam com a camisa escrito Glória a Deus. As entrevistas, Marcelo, são chatésimas, são insuportáveis. A primeira coisa que o cara... Eu respeito crença, opção política, religiosa, sexual, o escambau. Agora, isso é de uma chatice e assim, mostra muito bem o grau de formação baixa do nosso jogador de futebol, Marcelo. Isso é uma realidade, é um fato. Então, é glória a Deus. Aí o cara vai dar uma entrevista, a primeira frase dele, quero glorificar a Deus. Aí daqui a pouco vira e mexe, ele diz, porque você fez um golaço, não sei o que. Pois Deus tem a ver, enfim, é uma coisa muito que está tornando. Sabe o que eu faço, Marcelo? Quando começa as entrevistas de fora-jogo, eu mudo, desligo o rádio, mudo o canal. Não, são sofríveis, né? A gente já sabe tudo o que vai acontecer, né? É de uma pobreza. E essa coisa. E neste caso aí, desse negócio de jogador de Cristo e tal, é de uma falta de... Porque o sujeito podia até falar, né? Mas precisava... Podia ter mais vocabulário para falar coisas mais criativas até, né? São sempre as mesmas frases, né? Um negócio... E toca chamar o treinador de professor. Eu tô com um eco no meu retorno aqui. Mas isso aí é o nosso amigo Google, né? E a banda larga também. Isso aí é o fantasma Google. Né? O fantasma. Mas é mais banda larga que não é larga do que o Google também, viu? É muito estreita, né? Uma bandinha. E, enfim, Marcelo, é isso. E agora, isso aqui, assim, não tem lugar, não tem hora, não tem jogo, treino, é tudo. Não dá mais para ouvir entrevista de jogadores de futebol. Com raríssimas exceções, evidente. Tem os caras mais... Geralmente, esses caras mais, digamos assim, diferentes, ou um pouco mais criativos, um pouco mais esclarecidos, são de gerações já mais... Sabe, já são de outra época. Esses caras que já passaram dos 30 anos, tipo o Zé Roberto, que está no Grêmio, tipo o Kleber Santana, que está aqui no Avaí, o Marquinhos também, que está no Avaí, sabe? É assim, né, Marcelo? Está muito chato isso, muito chato. A militância religiosa, aliás, todas as militâncias, né, são muito chatas, né? Esse pessoal que fica... Eu sei porque já tive por ali, eu sei bem como é que é, né? A gente fica insistindo, e fica muito chato. Principalmente quando não tem alternativas de expressão, né? O sujeito lê pouco, enfim, né? E nós estamos numa fase... Aliás, Marcelo, a propósito disso que estás falando,
Eu não vejo nos clubes nenhuma preocupação com oferecer ao seu atleta uma possibilidade diferente na concentração. É. Sabe, um livro para ler. A gente já comentou aqui, né, que a Granja Comari tem aquela quantidade de Exato, playground lá e não tem uma prateleira com livro. Não tem, Pelo menos não mostraram. Mesa de sinuca. Né? E agora esse PlayStation aí. Né? PlayStation, esses troços aí. E nós estamos numa fase também agora, né, Marcelo, de muita movimentação no que a gente chama do comércio da bola, né? Mercado da bola, porque agora é jogador para cá, jogador para lá. O Avaí acaba de contratar aí uns 3, 4 jogadores, o Figueirense é a mesma coisa. E aí esses caras estão dando entrevista aí daqui a pouco, na apresentação, né? E aí vem aquela churumela toda que a gente já sabe, já conhece. E isso é um quadro muito clássico e muito representativo, né, Marcelo? Da nossa sociedade hoje. Né? Isso aí está tudo misturado, né, Marcelo? É o esporte que você pratica. Agora o Mário, vamos fazer também um pouquinho de autocrítica aqui, né? Nós, vamos falar nós, né? Os jornalistas também não, vamos dizer assim, não cobram muito, né? Não apertam muito a expressão dos atletas, né? As perguntas são sempre as mesmas também, né? Não estimulam o sujeito a dizer outra coisa, né? A começar com... Sabe que eu tenho uma bronca com entrevista que começa satisfação, prazer em ouvi-lo, né? Pô, quando isto é realmente uma satisfação, você vai, por exemplo, você vai ouvir o Pelé, você vai ouvir o Neymar, que é um craque e tal, vai ouvir um Messi. Eu acredito até que possa ser uma satisfação para um repórter, né? Agora, qualquer Zeca senta ali do lado, abre a lata do microfone, satisfação, prazer. Poxa. Sabe qual é o problema disso aí, Marcelo? Cria-se aí um grau de intimidade que prejudica, né, o trabalho normal do repórter. Aí o jogador já se sente à vontade, já passa a mão no cabelo, já dá um empurrão no cara, pois estamos aí, né? Puxa vida. Não, e eu não queria falar isso, mas a gente também não pode só jogar pedra no telhado do vizinho, né, Marcelo? A gente tem o nosso telhado também. Não, temos que cuidar disso. Aliás, eu vou te dizer, tu sabe por que eu me lembrei desse negócio de satisfação? Eu não sou contra usar esse termo, sabe? Porque às vezes tu realmente está diante de uma pessoa ilustre. Às vezes cabe, eu me lembrei estou falando isso aqui hoje, porque eu disse isso hoje numa entrevista. O doutor Roberto Pugliese, um advogado, um estudioso sobre o direito notarial, e esse negócio de terras e tal, eu resolvi entrevistá-lo hoje, né? E ele me deu me fez a gentileza de não me atender por telefone, mas foi até o estúdio da Guarujá e tal, para explicar melhor as coisas, uma entrevista frente a frente, claro que rende muito mais. E é uma figura interessante, né? Abre a boca e diz um monte de coisas interessantes, né? E aí, lá pelas tantas, me peguei a dizer satisfação em tê-lo aqui, né? Mas aí é uma satisfação mesmo, porque tu está se exprimindo um sentimento, né, de satisfação de ter uma figura tão ilustre e tal. Agora, pô, satisfação para qualquer coisa, para qualquer um, em qualquer lugar, né? E às vezes é tão esperado isso, né? Pois é, eu normalmente hoje eu tenho feito, sabe, que eu, por força da profissão, e por gostar do futebol e acompanhar bastante, eu acompanho tudo, eu hoje tenho por hábito o seguinte: se terminou o jogo, não tem nenhuma coisa polêmica, assim, não tem nada um pouco diferente, eu desligo o rádio, acabou, não ouço mais entrevista de pós-jogo, nem de treinador, nem de ninguém. Não. E porque é muito ruim, muito chato. Tu me fez lembrar uma história não sei se tu conhece essa aí do Rui Guimarães. O Rui tem uma maravilhosa que ele conta do Nelson Rodrigues e do Armando Nogueira.
o Nelson tinha horror de ser contrariado, né? Nas coisas que ele dizia. E não gostava, se irritava e tal, né? Mas era muito amigo do Armando Nogueira e tal. E ele, eu não sei para que time os dois torciam, enfim, mas não é o caso. O Armando era Botafogo. Mas enfim. O Armando era Botafogo e o Nelson era Fluminense. Então era um jogo dos dois, né? Botafogo e Fluminense. Maracanã, terminou o jogo, os dois desceram ali aquelas escadas da cabine, né? E para não ter confusão, e o Nelson já se precavido, né, experiente, o Nelson se saiu com essa, assim, olhou pro Armando e disse assim: ô Armando, o que nós achamos desse jogo aí? Para não ter divergência. É verdade. O que nós achamos desse jogo aí? Lembrar-se de outra figura que faz falta, né? Também, que é o Armando Nogueira, apesar daquele episódio dantesco com o Brizola, né? Brizola mas eu acho que foi com o Collor, não foi? Não, foi com o Brizola, aquele próprio, como é o Proconsul, mas não teve mas não teve o episódio da mudança de da mudança de uma edição, mudança de resultado. O Armando participou de uma sacanagem com o Brizola. Mas ele não participou também de uma edição do Lula com o Collor? Não, aquele não foi o Armando Nogueira, eu acho. Será que foi? Tinha a impressão que era ele também, porque ele na época era o diretor do Jornal Nacional, hein? Houve isso também. Houve com o Collor, mas a grande encrenca do Armando, a grande bandidagem... Foi o Proconsult, né? O Proconsult. Então é isso, meu amigo. Hoje é dia de ficar na frente da TV com Libertadores, Copa do Brasil, etc. Então tá. E amanhã a gente pode conversar sobre isso. O fim de semana, bom, ainda está longe, né? Mas o Figueirense vai pegar uma pedreira já de cara, né? Fluminense no Maracanã, se bem que o Fluminense está meio desestabilizado, né, Marcelo? Ele não está muito bem. Vai querer, evidentemente, começar bem o Campeonato Brasileiro, mas não seria um adversário, assim, digamos, dos mais difíceis hoje, o Fluminense. Então tá. O Figueirense, se fizer um pouquinho do que fez no estadual, já vai fazer frente ao Fluminense. Falamos mais amanhã. Até amanhã, Marcelo. Esperamos que em paz também, não é? É tudo o que se pede. Tá bom, Mário, até amanhã. Até amanhã, um grande abraço. Este é o Mário Medalha, este é o nosso Batendo Forte, como sempre aqui pela RW Brasil. Voltamos amanhã, até lá.